Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Aplauda mais uma vez ao Senhor, Ele é digno. Boa noite, queridos. Prazer imenso estar com você aqui nessa noite. Sou o pastor Leonardo Paulino. Nós temos uma aliança de amor com esse ministério. Vai acontecendo, né? Essas coisas não são muito explicáveis. Geralmente, quando Deus produz uma aliança de amor, Ele tem propósitos, porque os propósitos de Deus fluem em alianças de amor. E pode passar o tempo, pode estar distante, mas o Senhor, Ele cumpre os seus propósitos. Quero agradecer essa igreja pelo carinho, agradecer o amor dos irmãos. Eu estou na expectativa de Deus fazer algo tremendo aqui nessa noite. A gente estava aqui atrás, conversando aqui com alguns líderes, uma conversa bem leve, né, Fabiano? Vocês conhecem o Fabiano, gente? Fabiano é um homem de Deus, amado, privilégio estar com ele aqui, privilégio a gente se cruzar. Privilégio meu. Privilégio. E eu sou responsável, queridos, por uma visão. Eu trabalho com nações. Eu, a minha esposa, está aqui minha filha, a Kemi. Levanta aí a Kemi, baiana. Deus trouxe ela para ficar perto da gente, uma querida do Senhor. A Zoe, fala, ei, levanta a mãozinha, Zoe. Ah, que linda, meu Deus. Dá tchau para a turma, dá? Tá dando tchau, olha lá. Fala tchau, dá tchau pro pessoal. Isso. Pastora Tereza, fica de pé, pastora. Essa é uma intercessora, tem andado com a gente assim de uma maneira muito especial. Deus trouxe essa equipe para estar servindo aqui o ministério, mas como eu falei, nós somos responsáveis por uma visão. A gente trabalha com nações há mais de 10 anos. E algumas pessoas dessa igreja têm participado conosco, eu quero agradecer. Nós temos um chamado da parte de Deus de entrar em nações onde a ferida, em especial das crianças, está num nível muito profundo. Não foi uma coisa que eu programei, mas em novembro de 2007, o Senhor falou comigo, eu estou te chamando para socorrer os meus filhos que estão morrendo nas nações. Eu estava na área executiva. É uma área que eu gosto bastante, mas Deus pegou toda essa carga, me jogou para a igreja, ficou toda uma história para trás e nasceu essa visão. E a gente tem servido o Senhor nas nações. A gente tem operações no Haiti, um dos países mais difíceis, queridos, de fazer missões, na minha opinião, extremamente difícil. Estamos com 2 frentes lá agora, ainda em parceria com a New Life for Kids, que é uma organização americana. Eu falo ainda porque já são quase 10 anos caminhando com eles, e muitas visões tiveram que sair do país, porque as gangues começaram a tomar regiões, estão tomando regiões, o país está à beira de uma guerra civil, e pela graça de Deus, nós estamos lá, em parceria com a New Life. Tentei entrar lá 3 vezes esse ano, mas devido à questão de segurança, sequestro que estão fazendo, eu não consegui, mas a qualquer momento, assim que alinhar com Ezequiel, que é a outra frente que nós temos, e com os americanos nós vamos entrar. Nós temos uma outra frente lá também, que já tem um haitiano tomando conta, liderando. Algumas crianças que estão ali, que são apedrinhadas, queridos, nesse momento elas estão sendo socorridas. Deus tem feito uma obra linda, porque em missões, quando o nativo assume a frente, é porque Deus já está fazendo grandes coisas, né? E nós já temos haitianos liderando um modelo de socorro de criança dentro da família no Haiti. Nós demos um passo significativo, queridos, no Paraguai. Uma parte aqui do grupo vai estar viajando conosco, não é isso? Quem vai estar viajando conosco? Levanta a mão aí, vai dar alguns dias. Vai estar conhecendo lá uma frente, uma história muito linda. Nós adquirimos lá uma propriedade, estamos sonhando dentro dessa propriedade, na entrada do aterro sanitário de Pedro Juan Caballeros, onde você tem muitas crianças trabalhadoras do lixão de Pedro Juan Caballeros, um clamor
que existe daquele povo é que nós construamos uma creche, para que na hora que as mães forem trabalhar nos lixões, as crianças possam ficar nessa creche. Nós já adquirimos essa propriedade, amém? Uma história muito linda de intercessão, cara, uma história muito linda de intercessão. E agora nós estamos finalizando um projeto. Vai ter, em nome de Jesus, pela fé, essa creche. A igreja que está numa outra frente, nós vamos passar para lá. A casa do missionário líder vai ser passada. Vai ter um lugar para receber equipes também, nesse lugar. Algo extraordinário que Deus está fazendo. Outra frente que nós estamos envolvidos, né, já é uma história de intercessão muito forte, de mais de 10 anos esperando e clamando diante do Senhor. Nós lançamos um curso que chama Missões com Propósito. Se você quiser conhecer, acesse lá missõescompropósito.com.br. E nessa história, a missionária Jéssica passou por um treinamento de 1 ano e meio com a gente. Primeiramente ela foi para o Haiti conosco, e ela acabou de ir para o Camboja, uma nação que nós temos uma história de intercessão assim maravilhosa com essa nação. Ela está fazendo o prático dela no Camboja, em parceria junto com um ministério que chama Meninas dos Olhos de Deus. Ela está lá servindo, e eu falei, você é os nossos olhos. Tem 10 anos que nós temos uma revelação para estar ali. E Deus tem feito grandes coisas. Ainda temos sementes na Venezuela. A missionária que estava no Haiti está abrindo uma frente no Nordeste agora. Nós estamos iniciando uma frente em Sergipe. Crianças ali que precisam do amor, da manifestação do amor de Deus. E esse ano também nós demos um passo significativo. Nós abrimos a Nations Help nos Estados Unidos, fomos certificados. Eu queria agradecer a oração de cada um de vocês, queridos. Cada um de vocês. Mas eu estava aqui em reunião com o pessoal e Deus me confirmou algo. Uma coisa muito simples, mas eu preciso da graça do Senhor para ministrar. Eu estava ali e o Senhor falava comigo sobre adoração e intercessão. Nós estamos compartilhando sobre isso. Primeiro dia eu falei um pouco do significado de adoração, né? Quando você tem uma motivação correta e a sua motivação é glorificar a Deus, você está adorando. Quando Deus encontra um coração maleável para nos fazer mais parecidos com Jesus, é porque nós estamos fluindo em adoração. E eu falei algo muito interessante que resume o mundo espiritual, né? Altar restaurado, que é o nosso coração, mais oferta aceita, né? Quando você entrega aquilo que Deus está te pedindo. Tem uma lei espiritual que nós cantamos aqui: o fogo nunca apaga. Não é isso? Que lei é essa? O Senhor responde com fogo que nunca apaga. É uma lei. Em outras palavras, se Ele encontrar um coração e uma oferta que aceita, Ele responde com fogo. E o que esse fogo faz em nós? Esse fogo nos purifica. Você está entendendo? E uma pessoa purificada pelo fogo no ambiente, ela abre o espaço para a manifestação da glória de Deus, porque a glória é algo maior. O fogo é individual, mas a glória geralmente ela é coletiva. Se eu for um canal de Deus, para que Deus deposite a glória, provavelmente você vai ser abençoado nesse culto, porque a terra se encherá da glória. É coisa grande. Então Deus precisa no ambiente dos canais, pessoas que têm o altar do coração restaurado e que se ofereçam a sua vida. Hoje de manhã minha esposa trabalhou também nesse tema, foi algo muito interessante. Ela falou sobre Mical, sabe, a síndrome de Mical, entre várias coisas que ela falou. Que síndrome é essa? Quando Mical viu Davi adorando ali, a referência que ele tinha era de Saul, o rei.
E quando Davi se despojou, ela começou a comparar. Pô, mas um rei se despojar, meu pai não era assim. Ela falou da síndrome de comparação que tem matado os profetas, os adoradores no meio da igreja. Foi maravilhoso hoje de manhã o que Deus fez. E eu olhei atrás, Senhor, me deixa grávida. Eu amo quando o Senhor me deixa grávida. Eu preciso de graça para conseguir passar. Eu quero que você ore por mim, porque essas coisas do Espírito, elas acontecem aqui dentro assim. E a gente fica meio assim na mão do Senhor, mas o Senhor falou comigo que escute, a adoração e a intercessão precisa continuar. E nessa palavra, eu vou usar principalmente Abacuque, mas outras partes, né, da Bíblia. Eu queria chamar a atenção para o momento que nós estamos vivendo na nação. Tem a ver com esse momento, né? Algumas experiências, pelo fato de eu estar trabalhando com nações, eu recebi da parte de Deus um encargo pelo Brasil, cara. E nos últimos anos, eu tenho intercedido pelo Brasil, e com muitas angústias. Os últimos anos que eu estou falando, provavelmente os últimos 7 anos. E nessa história de intercessão pelo Brasil, é interessante, né? Porque quando você vai trabalhando com nações, Deus às vezes vai te ensinando algumas coisas sobre nações. Mas nessa história de intercessão para o Brasil, eu lembro de alguns anos. Aquilo marcou muito o meu chamado, muito a minha vida. Foi uma palavra profética para a nação. Eu comecei a falar, Fabiano lembra disso, né? O Brasil está debaixo dos dias do profeta Amós. Eu estava intercedendo ali em 2017, 2018, e eu fiquei impressionado com essa palavra. O cumprimento dessa palavra sobre a nossa nação é algo muito forte. Porque eu não sei se você sabe, Amós é considerado o profeta da justiça. E ele denuncia um tempo onde a injustiça estava crescendo no Reino do Sul. Deus levanta uma voz com uma unção para destronar castelos de injustiça. E eu comecei a falar sobre isso em 2017, e a gente assistiu o nível de injustiça, a deturpação da verdade, a troca da mentira pela verdade na nossa nação, numa velocidade muito grande. Amós denuncia juízes iníquos, que transforma a justiça em algo amargo. 2019 o Senhor falou comigo assim: você está olhando a profecia como um todo, mas olha para o final dela. E eu fiquei um bom tempo, eu falei com o pessoal do louvor, um bom tempo entendendo o final de Amós como uma chave para os nossos dias, que fala da restauração do tabernáculo caído de Davi. Em tempos de injustiça, escute isso, se levanta a adoração. O que é o tabernáculo de Davi? É quando Davi decide não governar sem a presença de Deus e manda trazer a arca. Está entendendo o que eu estou falando? Num tempo de profunda injustiça, Amós profetiza: virão dias que eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi. Esses dias se cumpriram quando a igreja nasceu, Atos capítulo 15. O Espírito Santo, que era livre, não era mais aquela coisa só dentro de Israel, só para os levitas, só para os judeus. O Espírito era livre. A igreja se reúne e fala: puxa vida, o Espírito Santo está atingindo aqueles que não são judeus. E aí Tiago vem e traz uma palavra: olha, o que vocês estão enxergando é o cumprimento de Amós 9, a restauração do tabernáculo caído de Davi. Por quê? Porque os gentios têm acesso a esse tabernáculo. Não é mais levita e sacerdote, são todos. E eu tenho uma notícia para você, escute: toda a igreja é sacerdotal. Não é responsabilidade só do pastor ser sacerdote. Quero te lembrar que ser sacerdote é aquele que ama a presença de Deus como Davi amava. Busca a Deus em adoração e intercessão.
ama a palavra de Deus, tem uma vida de amor com a palavra de Deus, é guiado pelo Espírito Santo, esse é um sacerdócio. E a Bíblia fala que nós somos segundo a ordem de Melquisedeque, nós não somos segundo a ordem levítica. Mas eu queria destacar aqui o seguinte: em tempos de injustiça se levanta a adoração, a rendição, a entrega, o queimar da nossa humanidade. Por quê? Porque Jesus quer que a sua igreja seja a resposta de justiça na terra. E se Deus não matar esse ego, se Deus não matar esse velho homem, nós não vamos conseguir ser essa resposta. Está entendendo o que eu estou falando? Quando eu perco a minha vida, eu posso ser uma resposta. E eu falei no primeiro dia que essa é a grande guerra. Trabalho com missões. Qual é a grande guerra? Está lá dentro dos corações. Porque o homem tem uma tendência muito profunda que veio com a queda, que é a expressão da idolatria, que é amar a si mesmo. E aí ele começa a lutar com Deus. Mas quando o Senhor encontra um coração adorador, aqueles que se rendem, aqueles que se entregam, a conexão com o Senhor é o quê? É ativada. Por isso que a adoração ativa a conexão com o Senhor. A idolatria destrói a sua conexão com os céus. Por quê? Você está competindo com Deus com algumas coisas. E algumas pessoas, Deus está pedindo algumas coisas e você não entrega. Aí você começa a competir com Deus. Salmo 115, falando da idolatria das nações. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não escutam. A idolatria sempre vai dificultar o seu discernimento das coisas de Deus. Mas a adoração vai abrir os canais, os seus sentidos espirituais. Você está entendendo? E pela profecia que Deus dá para a igreja, segundo Tessalonicenses capítulo 2, nós vamos vendo que à medida que a palavra profética está se cumprindo com uma velocidade inacreditável, nós vamos ver que o nível de injustiça vai crescer na terra. Qual é a profecia dos últimos dias para a igreja? Segundo Tessalonicenses capítulo 2. O que está falando ali? Sobre a segunda vinda de Jesus. Duas coisas precisam acontecer: a apostasia. E o que é a apostasia? Você não vê diferença. Está na igreja, mas o testemunho não tem diferença lá fora. Entende? Você vai hoje em dia nos casamentos dos crentes, são igual dos não crentes. Não tem diferença, tem bebida, muita música do mundo. Isso pode significar um sinal de apostasia, não é religião. Que não tem diferença. Outro sinal dos últimos dias, nós vamos ver o anticristo. O filho da iniquidade vai ser visto pela igreja. Depois você estuda 2 Tessalonicenses capítulo 2, que vai se manifestar num ambiente de profunda injustiça. Olha aqui, 2 Tessalonicenses 2:9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça. Então, à medida que a humanidade e a palavra profética de Deus está se cumprindo, nós vamos ver a multiplicação da iniquidade sobre a face da terra. Nós vamos ver o esfriamento do amor, nós vamos ver a apostasia, mas nós vamos ver o aumento da injustiça. Você está entendendo isso ou não? Em dias de justiça se aumenta a adoração.
Mas em setembro de 2021, eu estava muito angustiado com a nossa nação, cara. Eu estava naquelas madrugadas, era por volta de 4 horas da manhã, e eu estava intercedendo. E o Espírito me trouxe mais uma coisa, mais recente. Ele falou: olha, eu quero que você libere pílulas baseadas no livro de Abacuque. E eu fui para aquele livro. E eu entendi que a questão do ambiente de injustiça crescente é a grande crise de Abacuque. Eu estava como Abacuque. E é interessante que naqueles dias Jeremias também estava profetizando. Eram os dias do terrível Manassés e do maravilhoso Josias. Mas os filhos de Josias não estavam bem. Fizeram o que era mal perante o Senhor. Olha só, provavelmente Abacuque profetizou nos dias de Joaquim, que reinou 11 anos. Tinha 25 anos quando começou a reinar. Submeteu-se por 3 anos à Babilônia, mas se rebelou. No 4º ano do seu reinado, Jeremias profetiza a queda do Egito e da batalha de Carquemes. Em 605, o faraó Neco, ele é derrotado por Nabucodonosor nessa batalha de Carquemes, e Judá é anexada, e Jeoaquim é feito rei vassalo. Agora isso aqui me marca muito, que mostra o coração desse rei. O episódio de Jeremias com Baruque. Jeremias chorando e profetizando, queria falar com o rei, mas o coração daquele rei era tão duro, que Deus tinha que usar Baruque, porque senão ele mandava matar Jeremias. Jeremias é o profeta do arrependimento, cara, mas Abacuque é o profeta que clama por justiça, como Amós. Nós estamos vivendo um dia na nossa nação, escute, que o nível de injustiça está crescendo, cara. Mas Deus precisa do Jeremias e Deus precisa de Abacuques como intercessores. E o livro de Abacuque é um livro de intercessão. É aquele incenso, eu não separo a adoração de intercessão. É um incenso que sobe, é um livro de intercessão. Deixa eu achar aqui Abacuque capítulo 1. Olha só, sentença, versículo 1. Sentença revelada ao profeta de Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te eu, violência, e não salvarás. Versículo 3. Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e litígio. Olha o 4. Por essa causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então esse é um livro para dias onde a injustiça está crescendo. E por ser um livro de intercessão, eu quero dizer para você, escute, e o tema é que eu estou falando, a adoração e a intercessão não pode cessar. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para você, igreja. A adoração e a intercessão não pode cessar. Em dias de injustiça se levanta a intercessão. Uau! Você está entendendo isso? Aqui nós temos a primeira resposta de Deus, e o que Deus me mostrou profeticamente para essa noite está ligada entre a primeira resposta e a segunda, a transição da primeira para a segunda. Quero que você preste bastante atenção. Nós vamos chegar lá. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Você está comigo aqui? Então estenda a sua mão, pastor. Fala assim: Deus, eu abençoe esse pastor. Usa ele, Jesus, pela sua graça. Fala comigo. Nós como igreja abençoamos a sua vida e dizemos sim a tudo aquilo que vem dos céus para nós nesta noite. Abacuque entra em
intercessão. Queridos, intercessores não aceitam a injustiça. Intercessores não se conformam com o status quo das coisas. A maior experiência que eu tive com intercessão na minha vida foi no Camboja. Foi a maior. Eu falo, Deus, eu quero outras experiências, Deus. O Senhor tinha me revelado que eu precisava pisar lá, eu não sabia nada, eu estava profundamente envolvido com o Haiti. Mas, cara, quando Deus fala comigo, eu fico com aquele trem na cabeça. Enquanto eu não me movo em direção àquilo que Deus quer que eu faça, eu não estou satisfeito. E naquele ano que Deus falou comigo, se eu não me engano foi 2011, eu estava muito envolvido com o Haiti. Naquele ano eu tinha ido 3 vezes ao Haiti. E Deus estava rompendo violentamente, entrando no sul do país, vendo criança morrendo na minha frente. Eu falei, Deus, eu preciso pisar. E Deus moveu uma situação, fizemos uma conexão, e nós entramos no Camboja. E eu comecei a visitar ali vários ambientes. Primeiramente, ficamos ali no país, fomos para as vilas cambojanas. E eu comecei a escutar sobre o tráfico. E eu falei com a nossa conexão, era um pastor em uma organização internacional. Eu falei com ele assim, cara, eu quero que você me mostre a rota do tráfico. Quem insistindo com ele? E a nossa conexão falou assim, cara, para você entender, você vai ter que subir aqui o Camboja, o país, e nós vamos ter que atravessar para a Tailândia. A Tailândia, ela é a compradora, é o primo rico. E eu fui ficando impactado com o ambiente, com as histórias, entende? Aquilo começou a mexer com o meu coração. O problema é quando não mexe com o nosso coração. Está entendendo isso? O problema é quando a injustiça está crescendo por fora. E isso não mexe comigo. Eu lembro, cara, que a cada momento eu falei, meu Deus, eu vou explodir. Eu vou explodir por dentro. E nós acabamos conseguindo sair ali do Camboja. Eu vi várias histórias de tráfico. Nós entramos no interior, essa organização mexia com desenvolvimento sustentável. E a gente conseguiu subir, e eu passei a fronteira, cara. E aí Deus nos conectou com uma pessoa, uma guia turística. Ela prestava serviço ali para os pastores, prestava serviço para as organizações internacionais. E ela resolveu abrir o coração para quem? Para a turma. Era eu e um amigo meu, 2 brasileiros. Chamamos os pastores e ela começou a falar a história dela, de como é que o irmão dela tinha vendido ela, com 17 anos de idade. E ela me contou isso no centro de Bangkok. Eu assistindo um dos lugares do maior turismo sexual mundialmente falando. Tinha restaurante, você ia andando, ia passando, comum na Ásia. Quando eu entro num tap-tap assim, o cara me dá um menu, quando eu vou olhando o menu, vou passando, eu falo, meu Deus, onde é que o senhor está me levando? Onde é que você está me levando? E eu comecei a ficar quebrado por dentro. E essa menina foi a menina que Deus usou e me deu a experiência de intercessão. Uma compaixão dos céus começou a me visitar. E sabe qual é, queridos? A grande questão de intercessão é que você começa a se quebrantar diante de Deus. No outro dia, ela nos pegou e nos levou para um parque. E naquele parque, eu vendo uma criança
Mas Deus usou aquela história para me mostrar a história de milhares, você está entendendo? De crianças. Eu falei com Deus, Deus, eu vou sair para orar. E eu saí para orando, intercedendo. Senhor, o que está acontecendo dentro de mim? O que está acontecendo dentro de mim? Senhor, o que está acontecendo? Quando eu olhei para os céus, aquela voz: elas são minhas filhas. Elas são minhas filhas. Eu quero as minhas filhas. Eu quero as minhas filhas. E eu respondi: Senhor, me usa nessa nação ou me tira da terra? Esse é um intercessor. Chorei 12 horas, cara. 12 horas. É quando a compaixão de Deus entra. Naquele dia, Deus me deu o Camboja. Sabe como é que Deus te dá nações? Sabe como é que Deus te dá visões? Experiências profundas de intercessão. Quem está entendendo o que eu estou falando? E Abacuque aqui, queridos, ele está nesse processo com Deus. Ele não se conforma com a injustiça. Primeira resposta de Deus, capítulo 1, versículo 5: contempla entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvaneceis, porque realiza em vós os vossos dias, em vossos dias obra tal, que se vós não crereis, quando vos for contada. O que Deus está falando aqui? Olha para fora, contempla entre as nações. Eu vou fazer uma obra dentro de você. Que obra é essa? No Espírito, é maravilhoso. É quando Jesus percebia que ele estava indo para a cruz, querido. A alma dele se angustiava, mas ele sabia que tinha um propósito no Espírito, que ia trazer salvação para a humanidade. Está entendendo isso ou não? Deus está fazendo esse trabalho hoje no Brasil. Escute, a pressão na nação está aumentando. Por quê? E quando as pressões de Deus vêm, às vezes nossa alma, ela se angustia, mas o Espírito se alegra. Está entendendo? E o que Deus me mostrou para essa noite vai entrar exatamente aqui, porque o Senhor começa a falar de um processo com Abacuque. Queridos, vamos orar aqui, ó. Eu estou percebendo um espírito de distração. O inimigo está querendo roubar aquilo que nós precisamos fazer aqui nessa noite. Repete comigo: Senhor Jesus, eu repreendo toda distração nesse lugar, em nome de Jesus. Presta atenção aqui. Deus está colocando a nação brasileira exatamente nesse lugar. E aí você tem duas possíveis decisões, dois caminhos. E é isso que eu preciso liberar profeticamente aqui. Agora nós estamos entrando no ponto. Em ambiente de justiça só tem dois caminhos. Escute: ou a sua alma vai te governar e você vai se abater. Esse é um caminho. E quando nós nos abatemos, nós podemos nos desconectar do Senhor. É interessante, cara, porque Abacuque é o livro da fé no Antigo Testamento. E eu estudei sobre fé nesses dias, estou orando a Deus, e eu vi que no grego Jesus usou duas palavras para fé. Duas palavras, somente duas palavras para fé. Ou você tem fé, ou você tem uma fé baixa. E a fé, quando ela não é encontrada na perspectiva que Deus deseja, a nossa alma, ela sofre alguns ataques. Você está entendendo? São os dois caminhos. Eu quero falar sobre esses dois caminhos. É isso que Deus colocou. Ou a gente vai parar, amém? Ou a gente vai avançar. E eu quero que você avance. Mas para avançar, o Espírito precisa me governar.
Você está entendendo? As coisas dos céus precisam me governar. Quando Jesus falou sobre o baixo nível de fé, pessoas que têm baixa fé, pouca fé, o termo no grego é oligopistos. Incredulidade, às vezes, pode ser traduzido, falta de confiança. O que acontece com essas pessoas? Jesus usou isso, por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Se nós pararmos, a tendência é nós sermos o quê? Atacados pela ansiedade. Quem tem oligopistos, quem tem uma fé oligopistos, baixo nível de fé, geralmente ele é atacado na alma com ansiedade, com inquietação. Você está entendendo? Mas Deus não quer que você ande em inquietações. Ei! Deus não quer que você ande em ansiedade. O que é ansiedade? Eu tenho um problema e aquilo fica na minha mente. Uma das palavras no original para ansiedade é cheios de pensamento em inglês. Eu começo a pensar, acelerar. E a ansiedade produz no longo prazo depressão. Mas a raiz é um problema espiritual, baixo nível de fé. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se nós tivermos um baixo nível de fé, vai acontecer uma outra coisa. Mateus capítulo 8, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só, perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? A palavra tímido é cheios de medo, no original. Se quando vier a adversidade, se quando vier a pressão, quem está entendendo o que eu estou falando? Se eu me encontro num baixo nível de fé, eu vou ser atacado pelo medo. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu estou sendo, escute, estou sendo muitas vezes ministrado pela palavra, mas a minha fé ainda está no nível baixo. E se isso acontecer, o medo vai atacar o meu coração. E o que acontece quando o medo ataca o nosso coração? Nós nos paralisamos. Nós somos paralisados. Está entendendo? Estou falando de batalha espiritual. Outra coisa, você passa a ter dúvidas no seu coração. Mateus capítulo 14, versículo 31. Diz assim: e portanto Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Está falando daquele momento que Pedro tira o olho quando ele está andando sobre as águas. Vem uma dúvida, pequena fé, oligopistos. Uma última questão que acontece: você começa a duvidar que Deus vai prover para você. Mateus capítulo 16, versículo 8 diz o seguinte: percebendo Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não tendes pão? O que Deus está fazendo conosco agora, queridos, ela nos colocando num vale de decisão na nação. Escute. Se a sua fé for num nível baixo, a tendência é que nós sejamos atacados pela ansiedade, pelo medo, sabe? Pela dúvida, pela incredulidade. Mas Deus está chamando uma igreja agora preparada, grandiosa. Deus está chamando a igreja dele para uma promoção nesses dias. Eu falei no primeiro dia que a promoção está ligada a uma atmosfera onde o amor vai fluir num nível mais significativo. Quem está entendendo? Mas nessa estação a fé vai ser demandada. Está entendendo isso aqui ou não? A fé
nos corações da igreja no Brasil, precisa agora subir de nível. A primeira resposta que Deus deu para Abacuque foi uma resposta difícil de se ouvir. Deus falou com ele: Abacuque, eu vou passar essa nação num processo difícil. Mas ele não parou de interceder. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Essa é a palavra que eu liberei aqui. Essa é a palavra profética. Eu estou queimando. Escuta, querido. Abacuque não parou de interceder. Diante da adversidade, diante da resposta de Deus, que não era o que ele queria ouvir, diante da dificuldade de ele entender, ele continuou intercedendo. Ei, a adoração e a intercessão não pode parar. Aconteça o que acontecer, Brasil. Ei, escute. Escute. Aconteça o que acontecer, a adoração e a intercessão na nossa nação não pode parar. Não vai parar. Está entendendo? Eu estava aqui hoje de manhã e Deus falou: eu estou alistando um povo. Eu falei: como assim, Senhor? Eu entendi, eu estou listando um povo para um nível de guerra espiritual maior. E batalha espiritual se vence com adoração, e se vence com intercessão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Qual tem sido a sua reação quando Deus não fala o que você deseja que Ele falaria com você? Qual é a sua reação quando Ele te fala: filhinho, eu estou te colocando agora num processo. Você está num processo. Mas papai, está doendo. Papai, eu não estou entendendo. O que você vai fazer? Você vai parar com medo? Você vai ser cheio de ansiedade? Ou você vai prosseguir? Você vai avançar? E sabe o que eu vi na batalha espiritual da nação? Deus precisa de um bloco com uma visão dos céus espiritual para continuar avançando espiritualmente na nação. São os intercessores. Quem está entendendo? Olha só o versículo 12. Deus falou comigo: olha, libera entre o versículo 11 e 12, entre a primeira resposta e a continuidade de intercessão de Abacuque. Essa é a postura da viúva pobre diante do juiz iníquo. Lucas capítulo 18. É isso que Deus deseja agora. Jesus estava falando dos últimos dias, e quando ele termina essa parábola, se você quiser abrir lá bem rápido, Lucas capítulo 18, quando ele termina essa parábola, ele fala o seguinte: mas quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Por quê? O nível de injustiça vai crescer nos últimos dias, cara. Entende? E o perigo que nós temos quando o nível de injustiça cresce é que a gente vai olhando para a terra e se abatendo. Mas Deus está chamando você a olhar para os céus. Você está entendendo? E aí nós temos essa parábola dessa viúva. Escute! A viúva era pobre. A viúva era pobre. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Está entendendo? A igreja de Laodiceia achava que ela era rica. Ei, Jesus respondeu para ela: você está achando que você é rica, mas eu estou te falando que você é pobre. Você acha que você é rica, mas espiritualmente você é pobre. Mas a viúva pobre era rica.
Está entendendo ou não? Nos olhos do homem, a viúva pobre, essa mulher, uma viúva pobre diante de um juiz, um cara de posição. A Bíblia diz que ele não temia homens. Você está entendendo ou não? Uma viúva pobre. Mas aqueles que são pobres diante dos homens, muitas vezes são ricos diante dos céus. A viúva era pobre naturalmente, mas espiritualmente ela era poderosa. E Jesus conta a sua história, mostrando a importância de orarmos sem esmorecer. Lucas capítulo 18, aqui é o aspecto quantitativo da intercessão. Tem a quantidade e tem a qualidade. Eu estou falando da quantidade. A primeira parábola aqui, Jesus está falando da sua vinda, os detalhes da sua vinda, e ele começa a falar dessa parábola. O que ele está gritando? Não deixe de interceder. O que ele está gritando? À medida que se aproxima a volta de Jesus, é a proporção que você precisa aumentar a sua intercessão. Escuta, igreja, Deus está nos chamando para um estilo de vida, de constância. Está entendendo? Porque a oração oxigena a fé. Quem está entendendo? A oração oxigena a fé. Existem as circunstâncias, mas eu vou em fé orar olhando para os céus. E à medida que eu vou me direcionando nos céus, eu vou tendo visões dos céus, e eu vou blindando meu coração em fé, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, versículo 1, versículo 3 fala o seguinte: para que a sua alma não desfaleça, para que a sua alma não se abata. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? À medida que a volta de Jesus se tornar mais clara, e eu quero te dizer, a profecia, ela está se cumprindo numa velocidade muito grande. À medida que isso estiver acontecendo, restaure o seu altar de adoração e de intercessão constante diante de Deus. Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus propõe uma parábola sobre o dever de orar sempre. As coisas não estão como eu achava que elas estariam, eu vou orar. Eu tive uma resposta de Deus que não era a resposta que eu esperava, eu vou interceder. Deus não me respondeu, eu vou continuar intercedendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é hora de se paralisar espiritualmente, é hora de colocar força. Está entendendo isso aqui ou não? E continuidade, especialmente a favor da nossa nação. Está entendendo isso aqui, queridos? O que começa a acontecer aqui? O juiz iníquo é a figura das pessoas que estão em autoridade. Ele começa o quê? A sentir um incômodo espiritual. O que vai acontecer se a viúva pobre no Brasil se levantar? O juiz iníquo vai ficar desconfortável. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. Ei, viúva, seja pobre na terra e rica nos céus. Ei, viúva, não está na hora de você parar. A Bíblia diz, olha aqui, presta atenção no versículo 5, cara. Meu Deus do céu, meu Deus. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa. Aleluia. Ela está entrando diante de um tribunal dos céus,
constantemente. Queridos, o mundo espiritual é muito parecido com o tribunal. Está entendendo o que eu estou falando? É muito parecido com o tribunal. O diabo é o acusador, Jesus é nosso advogado, Deus é o juiz. O mundo espiritual funciona assim. Mas a viúva é aqueles que estão na terra intercedendo diante desse tribunal. Não somente ela fica incomodada, mas ele fala o seguinte, versículo 5: para não suceder que por fim venha a molestar-me. A palavra molestar no original é esbofetear. O que Jesus está falando? Os constantes darão socos nos juízes iníquos, que são príncipes espirituais nesses dias. Quem está entendendo, advogado, você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Saia da sua vida toda inconstância. Em dias de guerra, Deus alista constantes. Em dias de guerra, Deus alista perseverantes. Quem está entendendo? Repete comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu levanto as minhas mãos e eu recebo no meu coração uma unção. Ei, você quer essa unção? Uma unção de perseverança em fé. Abacuque se recusou de parar de interceder. Nós estamos no momento da nação, no mundo, que nós precisamos nos recusar a parar de entrar diante do Pai. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vou contar uma experiência para vocês. Nós estamos entendendo algumas coisas ainda. Deus está nos ensinando sobre nações. Mas recentemente me marcou muito como aconteceu a compra da propriedade lá no Paraguai. Minha esposa é uma mulher de muita fé. Te amo, amor. Eu amo ela como mulher, mas eu amo como Deus usa ela também, tá? Eu fico feliz. E ela falou: pega a terra, coloca num vidro. Nós pegamos a terra do terreno e levamos para onde? Para nossa sala de intercessão. 2 anos intercedendo, não tinha R$1, cara. Escuta aí, pastor. Escuta essa, cara. Quero ministrar, depois você vem aqui que nós vamos orar. Queridos, nós levamos essa terra lá e continuamos. E à medida que Deus foi nos ensinando, o ministério que Deus colocou nas nossas mãos, ele tem se tornado um ministério mais intercessório. Nós temos a Nations Help, que é o escritório, e a gente está constantemente girando o ministério. Nós temos uma área de relacionamento, as pessoas estão ligando, orando pelos padrinhos, abençoando os padrinhos. Às vezes algum padrinho precisa, me manda o boleto, atualiza o boleto, a gente libera o meu cartão. Mas o objetivo principal dessa área de relacionamento é orar pelas pessoas. E nós levamos essa terra para lá, mas nós tomamos uma decisão de parar 2 vezes por dia. É muito trabalho para gerar esse programa. São várias crianças no Haiti que dependem, no Paraguai, na Venezuela, obreiros, várias frentes acontecendo. Mas quando você vai trabalhando com nações, quando você vai trabalhando com missões, você precisa ter uma envergadura de intercessão, senão você não faz nada. E Deus foi nos dando esse encargo. Então 2 vezes por dia nós intercedemos no escritório. 11 horas da manhã, se você ligar lá 11 horas da manhã, provavelmente ninguém vai te atender. De 11 a meio-dia, não vai te atender. Porque toda a nossa equipe para e a gente ora pelos padrinhos, especialmente pelos padrinhos. E no final do dia a gente ora pelas crianças, a gente intercede pelas nações. E a gente estava com esse vidro.
2 anos orando. E um dia eu peguei aquele vídeo e falei: Deus, são 2 anos orando, mas constante. Eu peguei aquele vidro, cara, comecei a orar em línguas um dia, estava lá naquela sala, tinha um tapetinho assim, que a gente costumava ajoelhar, e eu falei: me dá esse vidro aí. Eu levantei o vidro e falei com Jesus assim: Jesus, eu não preciso daquele terreno não, mas aquelas crianças lá precisam. Veio dos céus a resposta: faz isso. Convida essa pessoa para ir com você no Paraguai. Uma pessoa de uma agenda difícil. E eu convidei, e rapidamente nós saímos ali para o Paraguai. Eu não falei nada, fui só apresentar. Estou abrindo essa frente. Ele já tinha ido comigo no Haiti. Ele conheceu a obra por dentro. A gente tem um amor um pelo outro. Tive vários sonhos proféticos com ele, coisa dos céus. Sabe aquelas coisas dos céus? E eu fui mostrando, aqui é a casa das meninas. A gente tem uma parceria com o Ministério Atos de Justiça de Campo Grande, o pastor Dinho. Eu amo ele demais. O pastor Valdoir e a Maria Helena, vocês vão conhecer, que são missionários dessa igreja lá na ponta. E eu fui mostrando para ele. Isso aqui é a casa das meninas, aqui é a igreja. Levei ele lá no lixão para ele ver e tal. E no final eu passei, o lixão fica o terreno fica na saída assim do aterro sanitário. Eu passei. Ele é um cara da área. Ele primeiramente mostrou um interesse muito grande. Ele olhou, amém, vamos embora. Não falei nada, só falei: isso aqui é um projeto futuro, a gente tem um sonho. Não falei nada demais. De repente ele parou o carro, falou comigo assim: pode comprar o terreno. Eu só tenho uma condição: tem que estar no seu nome. Eu não conheço ninguém desse pessoal aqui, mas você eu conheço. E aí foi mais 1 ano e meio, porque não tinha como estar no meu nome. Mais ou menos 1 ano. Porque é um terreno de fronteira. Aí eu levei ele na cobertura, nas alianças, expliquei, sentamos ali com os advogados, fizemos uma operação e tal, e nós conseguimos adquirir o terreno. Fizemos uma operação muito linda. Agora nós estamos na fase de construção. Mas eu quero destacar aqui a intercessão constante. Jesus, queridos, eu acho que o momento mais difícil da vida dele, ele estava intercedendo, que é quando ele suou sangue. E várias vezes ele levantou e procurou os discípulos, e o nível de trevas e de injustiça era tão grande que os discípulos estavam dormindo. O perigo dos tempos de injustiça é nós entrarmos numa dormência, num sono espiritual. E Jesus está nos convocando: agora é a hora. Senhor, nós dizemos sim a essa realidade. Sim ao seu chamado de intercessores, de adoradores nesses dias. Quero chamar minha esposa aqui. Vem cá, Mônica. Recatalabassai. Sabe, queridos, Deus só dá nações para intercessores. A obra de missões funciona com dores de parto. Você está entendendo ou não? E Deus está listando você, essa igreja. Queridos, se a adoração e a intercessão se levantar nessa cidade, a unidade entre os pastores vai acontecer. Se a unidade entre pastores acontecer, nós vamos mudar a história de Pirapora, cara. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Glória a Deus. Estava ali pensando sobre esse assunto. Graça e a paz. Amém. Estava pensando, falei: Deus, missões é fruto de um coração adorador. A igreja que é adoradora, ela precisa ser encontrada nesse ambiente.
O ambiente da adoração e da intercessão. Amém? Eu me lembrei que alguns anos atrás, eu acho que há uns 6 anos atrás, Deus colocou no meu coração algo, uma semente. Deus falou comigo assim: eu quero levantar no Haiti uma torre de adoração com crianças. E eu me deparei com uma realidade de um missionário que tinha um violão com 2 cordas e uns 10 alunos que iam todos os dias, esporadicamente, para aprender a adoração. No cordão, querido, num violão quebrado de 2 cordas. Falei: Deus, que encargo, que desafio. Ele falou: filho, seu papel é orar e mobilizar, o meu é fazer. Eu quero fazer. Eu sou Deus que ainda faço, no meio do meu povo. O nosso papel é estar nele. Queridos, eu fui para o joelho, para a oração, eu comecei a orar, buscando de Deus uma estratégia, uma direção, com meu coração queimando de amor, por aquela escola que só tinha 10 alunos e um violão quebrado. E o Espírito Santo falou assim: você vai voltar para o Brasil, e você vai começar a mobilizar a igreja brasileira, a doar instrumentos musicais. E você, minha filha, vai trazer para essa nação os instrumentos musicais. E nós vamos abrir aqui torres de adoração com crianças. Nós vamos aqui incendiar o Haiti com adoração. A chave daquela nação é a adoração. Lá, você precisa ver os adoradores, querido. Você entra na igreja de chão batido, de terra. Você consegue segurar a presença de Deus. Você consegue pegar Ele no ambiente por causa da adoração. E ali, querido, nós voltamos para o Brasil e Deus começou a movimentar as nossas agendas no Brasil. E o Senhor falava, o encargo era: não fale de nada a não ser dos instrumentos de adoração. E começou a chegar de vários estados no Brasil instrumentos, violão, bateria, sax, tudo que você imaginar do melhor começou a chegar. As igrejas começaram a doar e nosso escritório começou a ficar cheio de instrumentos. Aí um dia o Léo falou assim: meu Deus, Mônica, como nós vamos levar isso agora? E agora? O Senhor falou assim: eu não faço a obra pela metade. Aquilo que eu começo, eu faço, eu termino. Deus começou a nos dar mais ou menos uns 30 e poucos missionários, e a maioria saía de Belo Horizonte. E naquela época, eram malas ainda de 32 quilos, e nós começamos com a estratégia do Espírito Santo, montar as malas com equipamentos musicais. E cada missionário saía de Belo Horizonte equipado ali, cada um com 2 instrumentos musicais. E o nosso desafio é entrar lá na alfândega. Como vai ser? Para você entrar lá, querida, a corrupção é terrível. É $500 por mala. Falei: Deus, o Senhor não faz a obra pela metade. Nós não vamos pagar. Nós não vamos entrar no governo de Faraó. Nós não vamos entrar debaixo dessa realidade. Nós estamos aqui como profetas do Senhor. E nós vamos entrar. Nós temos uma palavra e nós vamos entrar debaixo da tua palavra. A palavra do Senhor não volta vazia, igreja. Lá a alfândega falou: não vai entrar não, bota todas as malas aqui, é $500 por mala. Falei: vamos todo mundo lá para fora, intercessores e adoradores. Nós vamos clamar até que o céu se abra, e Deus vai abrir a porta dessa nação para que entre. Querido, que coisa linda que é o mover de Deus. A igreja, quando ora, há poder. Nós lá fora, queridos, a alfândega, a polícia toda lá, pronta para cobrar, e nós pronta para orar. Começamos a orar. Aí debaixo de uma direção, o Léo falou assim: me chama o seu superior. Aí vem lá o superior, cheio de patente. Pois não, olha, nós somos missionários. Nós viemos para a sua nação, para abençoar as crianças dessa nação, e nós queremos entrar, e nós somos cristãos, e nós não vamos pagar. E eu queria pedir humildemente ao Senhor que nos liberasse,
Querido, aquele homem ali, o dono, o cabeça ali, o chefe, era cristão. Tinha uma igreja com criança em Cité Solé. Ou melhor, já tinha estado em Belo Horizonte fazendo curso na igreja IBC sobre ensino. Não vou cobrar de vocês não. Vocês são servos do Deus Altíssimo. Pode entrar. Abriu o portão e começou a passar as malas. Olha, eu vou pedir só uma coisa para vocês. Vocês podem entrar sem pagar nada, debaixo da bênção da nossa igreja. Eu só peço uma coisa: vamos visitar o nosso trabalho em Cité Solé. Quero convidar vocês a entrar na igreja lá, a igreja mais pobre do Haiti. É uma igreja desfavorecida. Se tiver qualquer coisa para nós, um sabonete, um sapato, um vestido, qualquer coisa, vão lá, as crianças estão precisando demais. Querido, aquele homem foi um anjo que Deus levantou naquela fronteira. Mas o que liberou isso foi o poder da intercessão de uma igreja posicionada, uma igreja que ora. Nós passamos orando, glorificando a Deus com os nossos instrumentos musicais. Aquela escola que tinha 10 alunos, passou a ter 88 alunos. Passou a ter fila de espera. O missionário haitiano falou: ô Mônica, Madame Mônica, tem tanta fila de criança aqui para receber aqui adoração. Nós precisamos agora clamar para os professores. Nós precisamos orar para que Deus envie ministros de adoração para ensinar. E eu comecei a orar por isso. Deus, tira do púlpito do Brasil os adoradores. Senhor, mobiliza eles, o coração deles, a levantar os altares no Haiti. Oh Deus, nós precisamos de adoradores, Pai, que vão incendiar as nações, não que vão querer vender CD, se promover. Deus me deu uma visão, queridos. Eu estava lá orando no teto da casa, e Deus me mostrou lá o Ricardo Robortella com violão adorando num dos lixões em Cité Solé. Esse lugar não havia igreja, não havia ainda o nosso trabalho. E eu comecei a orar todo dia. Deus, é Ele que vai desatar. É Ele que vai desatar, Senhor. Move o coração dele para vir para cá. Coloca o Haiti dentro dele, Senhor. Coloca o encargo, a intercessão. Coloca, Senhor, visões. Eu comecei a gerar aquele encontro, Senhor. Um belo dia segue a agenda do céu. Ricardo Robortella pisa no Haiti. Oh Deus, eu não falei nada. Falei: Deus, agora o encargo é com o Senhor. Não falei, continuei com meu speed de oração. Um belo dia ele me vira e fala: o lugar que a Marileide está orando para abrir a frente é aonde? Aí nós falamos: em Cité Solé, um dos piores aterros sanitários que existe lá no Haiti, nesse ambiente. Ele falou assim: o Senhor me deu uma visão, eu tenho que ir nesse lugar fazer uma adoração. Queridos, eu vi a cena do Ricardo, Fabiano, no meio do lixão, em Cité Solé, com violão, no meio da mosca, da varejeira. Imagina, fazendo uma adoração e falando, profetizando naquele lugar, que haveria implantação da palavra e do reino de Deus. Mas foi gerado através da intercessão. A nossa intercessão tem poder de abrir lugares e ambientes que nós nem imaginamos, de transformar vidas, alcançar uma história, transformar uma história, mudar o destino de uma pessoa. Você tem o poder de Deus, a chave está com você, igreja brasileira do Senhor. Amor, oi. Eu estou sentindo algo aqui que Deus quer liberar e eu preciso fazer agora. Pode fazer. Queridos, tem algo acontecendo aqui, eu percebo uma unção. Uma unção de fé. Deus vai levar essa igreja num nível de fé maior. Inclusive para executar projetos. É como se fosse uma liberação de sonhos, que está atrelada à fé.
Você está entendendo ou não? É uma estação agora de receber a restauração dos sonhos de Deus, pela fé. Porque Deus glorifica o nome dele em dias difíceis. Você está entendendo ou não? É em dias difíceis, no natural, que Deus pode trazer uma prosperidade sobrenatural. Eu quero liberar essa unção sobre a vida do pastor. Fique de pé. Levante a sua mão concordando. Senhor, nós liberamos. Eu quero liberar essa unção. Tudo aquilo que o Senhor tem dado a mim e a minha esposa. Vem cá, amor, bota a mão sobre ele. Tudo aquilo que o Senhor tem dado a mim e minha esposa, Senhor. Deus, fé. Ei. Aleluia. Você não tem que ver para crer. Porque você crê, você tem uma visão dos céus. Eu libero essa frase sobre a vida dessa igreja. Muda a história, Senhor. Você não tem que ter para fazer missões, você faz para ter. Nós liberamos uma unção de fé sobre esse ministério, sobre as vidas que estão aqui, Senhor. Nós liberamos um novo tempo, visões, visões dos céus. Recatalabachai, fé para cumprir essas visões. Chama os pastores aqui dessa igreja, vem cá na frente. Os pastores. Cadê os pastores? Vem cá também, Adriano, você também. Vem cá com a sua esposa. Os pastores aqui, ó, aqui na frente aqui. Recatalabassara labachai. Recatalabassara labachara labachai. Eu quero sonhar com o projeto dessa igreja. Eu quero sonhar projetos missionários, um lugar. Recatalabachara lacatara labachai. Recatalabachara lacachai. Cadê o pastor? Tá faltando um pastor aqui, ó. Tá faltando um que estava lá no batismo. Cadê ele? Chama ele aqui. Cadê ele? Pastor careca de olho azul. Cadê ele? Chama ele lá para mim, tem que estar aqui. Tá escondido aí, meu irmão? Vem para cá. Aleluia. E você. Vem cá, pastor. Joelho aqui, irmão. Nós liberamos ministério de intercessão dessa igreja em fé. Ativa a intercessão, Senhor. Nós liberamos a intercessão dessa igreja em fé, em fé, em fé. Projetos, em fé. Ei, filha, você já tem um projeto. Eu chamo a existência. Chama a existência agora esse projeto. Possa tocar muitas crianças. Muitas crianças. Nós liberamos, Deus, uma atmosfera de fé neste lugar. Adora o Senhor. Contemplar. Quanto mais te contemplo, tudo em mim se repete comigo, como igreja. Estenda a sua mão e repete comigo, como igreja. Nós dizemos sim a um novo nível, a uma nova unção de fé e de intercessão nesse lugar, nesse ministério, no nome de Jesus. Aplauda Ele. Eu adoro, eu amo. Aplauda Ele, adora Ele. Eu amo tua presença. Eu amo tua presença. Tem mais para você. Eu adoro.
adoro